Imagina a seguinte cena. Um homem está sendo julgado por um crime capital. E ele está de frente para o político mais poderoso de todo o império ali na região, que é o governador romano. Aham, uma situação de estresse extremo. Exato. O ambiente é de um caos absoluto, ameaça de morte iminente, o instinto humano mais básico, que é o de sobrevivência, aquele que injeta adrenalina no sangue e ativa o modo de luta ou fuga, ditaria que esse homem usasse toda a eloquência dele para se defender. Sim, pra implorar ou pelo menos pra justificar as ações dele. Isso. Mas em vez disso, ele faz algo psicologicamente assustador. Ele fica em absoluto e completo silêncio. Uau! Um silêncio tão profundo, mas tão profundo, que desestabiliza o próprio juiz. Como é que a psiquiatria explica um nível de controle emocional onde a pessoa, desliga o instinto de sobrevivência para preservar a própria essência? Olha, o que é fascinante aqui é que esse é um nível de domínio do córtex pré-frontal sobre o sistema límbico que a gente raramente observa. Mesmo nos dias de hoje, com todo o nosso arsenal terapêutico, sabe? Nossa, imagino. E é exatamente esse o grande enigma que norteia a nossa análise de hoje aqui no The Deep Dive. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui para esse mergulho. Porque, historicamente, a humanidade sempre olhou para essa figura, Jesus de Nazaré, quase que exclusivamente através das lentes da teologia, da religião, dos dogmas. A gente sempre foca no lado místico da coisa. Exatamente. O que nós esquecemos de fazer foi olhar para a máquina humana operando ali, para o intelecto, para a engrenagem psíquica que sustentava essas atitudes completamente contraintuitivas. E é por isso que essa nossa exploração de hoje é tão diferente, né? Muito diferente. A gente vai desempacotar as ideias centrais de uma obra incrível do Augusto Cury, que é um psiquiatra, pesquisador da mente e, um detalhe importante, um ex-ateu. Isso é fundamental para entender a lente que ele usa. Ele propõe pegar as 4 biografias antigas, que a gente conhece como os evangelhos, e passar um bisturi nelas. Mas não um bisturi religioso. Um bisturi psicológico. Exato. Ele quis entender o seguinte: se a gente tirar o verniz místico, como essa mente lidava com a ansiedade? Como ele gerenciava pensamentos sob uma pressão esmagadora. E principalmente o que quem está ouvindo a gente agora, pessoas que vivem numa sociedade afogada em estresse, podem extrair de prático dessa história para viver com mais lucidez. A audácia desse projeto é o que mais me deixa impressionada como pesquisadora. Ele propõe extrair de textos milenares uma verdadeira teoria da mente. Caramba! Teoria da mente em textos de 2000 anos atrás? Pois é. Uma estrutura de inteligência emocional que operava com princípios que a própria ciência moderna, a psicologia cognitivo-comportamental, ainda luta para sistematizar hoje nos consultórios. Mas espera aí. Certo. Vamos desempacotar isso porque antes da gente entrar na gestão do estresse, na mecânica da mente dele, tem uma barreira lógica enorme logo de cara. Pode falar. Bom, eu sou um cara naturalmente cético. E acho que muita gente que está acompanhando a gente também pensa o seguinte: como a ciência ignorou alguém tão influente por tanto tempo? É uma ótima pergunta. E mais, não existe uma chance gigantesca de que toda essa perfeição comportamental seja só uma obra de ficção, tipo um personagem muito bem roteirizado por escritores geniais da antiguidade só para criar um mito fundacional? Essa é a primeira parede de tijolos que qualquer investigador sério precisa derrubar. E a sacada do autor para resolver isso foi aplicar o que a gente chama de critério do constrangimento. Critério do constrangimento? Como assim? Ou a análise das intenções inconscientes dos biógrafos. Pensa comigo se um grupo de homens quisesse inventar um herói imaculado, um semideus, para arrastar multidões. A última coisa que eles fariam seria colocar as próprias fraquezas e covardias de forma tão explícita no texto. Ah, faz sentido. Eles iam querer sair como os grandes aliados corajosos. Exatamente. Mas o que a gente vê nessas biografias, Pedro, que era o líder natural do grupo, entra em pânico e nega até conhecer o mestre dele. E não porque estava sendo torturado por soldados romanos, mas por medo de servos comuns, pessoas sem poder nenhum. Nossa, é verdade. E João e os outros fogem desesperados na hora da prisão. É a pior síndrome do impostor misturada com pânico, né? Sim, no pior momento possível. Ninguém inventa um herói e se coloca como covarde da história. Fazendo uma analogia para trazer para os dias de hoje,
É como se o biógrafo oficial de um grande líder corporativo, um CEO famoso, fizesse questão de publicar no primeiro capítulo do livro que ele mesmo, o biógrafo, sabotou a empresa por puro pânico na primeira crise. Nossa, perfeito. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso a não ser que o peso da verdade exija que seja contado daquele jeito. O constrangimento valida a narrativa, então. Exato. A mente humana, quando tenta criar heróis, produz aquelas narrativas onde o protagonista supera tudo com uma bravura irreal. Mas a personalidade analisada nesses textos flutuava entre extremos que eram impossíveis de se inventar na época. Como naquela cena do julgamento que a gente falou no começo. Essa mesma. O autor chama aquilo de Síndrome de Pilatos. A expectativa lógica para um líder injustiçado ali seria fazer um discurso grandioso de defesa. Uma superapologia, né? Isso. Mas o silêncio dele não era ausência de palavras. Era uma ferramenta psicológica ativa. Ele emudeceu porque percebeu que qualquer defesa ali só ia alimentar o sadismo do poder vigente. O silêncio dele provocou mais caos mental no governador que qualquer grito faria. Perfeito. A criatividade humana simplesmente não inventava líderes que, precisando salvar a própria vida, se recusavam a jogar o jogo do acusador. Tá. Então, assumindo que a gente está lidando com relatos de uma mente real e de uma complexidade absurda, como é que essa mente lidava com o que mais assombra a humanidade hoje? A ansiedade e o estresse. Aí a gente entra num ponto crucial. Porque, sério, quase 2 milênios antes de Freud, de a psiquiatria moderna falar sobre doenças psicossomáticas, essa figura já discursava sobre ansiedade de uma forma muito cirúrgica. Se conectarmos isso com o quadro geral, a medicina de hoje entende perfeitamente que o corpo grita quando a mente não dá conta, né? Gerando de gastrite até doenças autoimunes. Tudo por causa de estresse. Sim, potencializado por um estado ansioso crônico. E o que a análise da obra revela é alguém que já fazia uma distinção clínica muito nítida entre ansiedade vital e ansiedade doentia. Ansiedade vital. Essa é a boa no caso. Isso, a ansiedade vital é o mecanismo de sobrevivência. É o que faz a gente olhar para os dois lados antes de atravessar a rua ou planejar o orçamento do mês. Tá, é a antecipação necessária para não dar ruim. Exato. Mas ele alertava violentamente contra o que o autor chama de andar ansioso, que é aquele estado contínuo de hipervigilância, onde a pessoa sofre na terça-feira por um problema virtual que talvez nem aconteça na sexta. Nossa, isso descreve basicamente todo mundo que eu conheço hoje. A gente sofre por antecipação catastrófica. É o esgotamento total da energia cerebral. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Trazendo isso para nossa realidade, vivemos na era do ter, sabe? Ter bens materiais, ter curtidas, ter a carreira perfeita, ter segurança máxima. A pressão é gigante. A gente se transformou numa fábrica de pensamentos antecipatórios. Como é que não vai ser ansioso quando o ambiente digital e corporativo exige respostas em 5 minutos? Soa quase impossível desligar isso. E é dificílimo. Exige um treino mental brutal. E é aí que entra um conceito muito poderoso que a obra explora: a gestão dos invernos existenciais. Invernos existenciais. Gostei do termo. É muito poético e profundo. A nossa cultura moderna tenta anestesiar qualquer desconforto. Se a gente está triste, rola ao feed da rede social. Está frustrado, compra alguma coisa online. A gente foge da dor a todo custo. Foge dos invernos existenciais, as dores, as perdas, as traições. A gente tenta buscar um verão eterno e artificial. Mas a inteligência mapeada nesses textos usava essas dores ativamente para lapidar a própria cognição. Isso me lembra muito uma cena clássica que a gente vê reproduzida em pinturas, em filmes, a tempestade no mar. E a forma como o livro interpreta isso muda tudo para mim. A cena do barco, né? Sim, porque no relato, os pescadores experientes, caras que cresceram enfrentando o mar, entram em pânico absoluto achando que vão morrer. E onde é que está o personagem principal? Dormindo. Dormindo no fundo do barco. Eu sempre vi isso como uma metáfora de poder divino sobre a natureza. Mas a ótica psiquiátrica tira o foco da física do vento e joga para a química do cérebro. É isso. Exatamente isso. A tempestade não é só um evento meteorológico, ela é a representação do caos inevitável da vida.
Pode ser uma demissão, uma doença, um divórcio. Aham. O instinto natural é deixar o caos externo invadir a mente. O pânico dos pescadores é a ansiedade sequestrando a razão. Já a atitude de dormir ilustra o ápice da preservação da emoção. É a capacidade de compartimentar o estresse, então. Perfeito. Ele não negava que a tempestade existia, mas ele estabeleceu uma fronteira ali. O mar bravio do lado de fora não podia virar um maremoto do lado de dentro. Nossa, o barco da mente dele tinha um isolamento acústico contra o desespero de fora. Que imagem incrível. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque essa ideia de proteger o próprio território emocional leva a um outro ponto. Uma mente que não é dominada pela ansiedade e que tem esse autocontrole absurdo, ela não precisa competir. Ah, sim. A ruptura da competição. Hoje a gente vive a paranoia de ser o número um, né? O ego humano, que é o topo da hierarquia, o crachá mais importante. E a forma como ele quebra essa dinâmica de poder é um golpe baixo no orgulho humano. É um verdadeiro nocaute no ego. Para entender o impacto, a gente precisa olhar para o contexto da época. Caminhar naquelas estradas de terra com sandálias abertas significava que os pés ficavam imundos. Sim, muita poeira, sujeira de animal. Isso. Lavar os pés de alguém era tarefa reservada ao escravo mais baixo da hierarquia de uma casa. Era um trabalho degradante. E o que ele faz no auge da popularidade dele? Quando ele podia exigir servidão de todo mundo. Exato. Quando o status dele podia rivalizar com o dos imperadores, ele pega uma bacia com água ou uma toalha, ajoelha no chão e começa a lavar os pés dos liderados dele. Pessoas super simples, né? Pescadores rudes. E ele faz isso sem mandar um memorando antes explicando a nova cultura da empresa. Ele só vai lá e faz. A ação fala por si. Em termos corporativos de hoje, é como se o CEO de uma multinacional pegasse um esfregão e fosse lavar os banheiros do escritório na frente da diretoria toda. O constrangimento disso desmantela qualquer estrutura de superioridade. É o ensino da anti-hierarquia na prática. Ele mostra que o maior é aquele que mais serve. E a psicologia por trás disso esvazia a disputa de poder. Ele diz em silêncio: vocês estão brigando por status e eu, que tenho poder, escolho a poeira. Ele quebra o padrão. Mas olha, tem uma coisa que sempre me trava. Lavar os pés dos amigos é uma coisa. Mas e o inimigo? O famoso dar a outra face. Exatamente. Sendo bem sincero, para quem vive no mundo corporativo ou na sobrevivência urbana de uma cidade grande, dar a outra face não soa como pura fraqueza. Não é ser capacho de quem quer te destruir. Eu entendo perfeitamente essa dúvida. A leitura superficial sempre aponta para a passividade. Mas a análise desconstrói isso brilhantemente. Dar a outra face é a maior proteção emocional que existe. Proteção? Como assim? Pensa no mecanismo da ofensa. Quando alguém te ataca ou grita com você, o objetivo oculto da pessoa é te arrastar para a lama emocional dela. Ela quer que você reaja com agressividade para validar o estado interno caótico dela. Ah, saquei. Ou seja, se eu grito de volta, eu assinei o recibo. Eu fui sequestrado pela emoção do outro. Isso, você entregou o controle remoto da sua paz para o seu agressor. Então, o que significa dar a outra face, psicologicamente falando? Recusar o contrato. Exato. É se recusar a entrar na frequência do agressor. É dizer, a sua violência e a sua inveja terminam em você. Elas não têm passaporte para entrar no meu território interior. Caramba! E isso protege a própria emoção e ainda desestabiliza o agressor. Muito, porque você provoca a inteligência dele mostrando que a violência é um sintoma de fragilidade, não de força. Quem precisa esmagar o outro para se sentir grande já demonstrou a própria miséria interna. Isso é quase um aikido psicológico. Você usa a força do cara contra ele mesmo. E quem não precisa competir ou revidar agressões, adquire uma liberdade única, né? A liberdade de se relacionar sem preconceitos. E a gente vê isso na forma subversiva como ele convivia com os excluídos da época. Cobradores de impostos, corruptos, prostitutas e o respeito em comum que ele dava às mulheres, o que era um escândalo. Totalmente escandaloso para a época. A obra detalha momentos cruciais disso. Por exemplo, o diálogo com a mulher samaritana à beira do poço. Qualquer líder ali teria ignorado a mulher ou feito um sermão moralista. E ele faz o quê? Ele investiga o humano por trás do erro.
Ele exalta a honestidade dela em vez de condenar o histórico moral. E tem outro momento na casa do fariseu, Ah, essa cena é muito forte. uma mulher chorando nos pés dele, Isso levanta uma questão importante. porque contrasta a arrogância crônica com a humildade reparadora. O fariseu se achava puro, mas não sabia amar. Era estéril emocionalmente. Ele não ofereceu nem o básico de hospitalidade para a visita, né? Não. Enquanto a mulher, reconhecendo os próprios erros, transborda afeto, o orgulho e a empatia não dividem o mesmo espaço no cérebro. Faz todo sentido. Mas me diz uma coisa, como ele educava essas pessoas? Porque ele não usava uma lousa e giz. E tem uma coisa que eu acho genial muitas vezes, fazia uma pergunta ardilosa para ele e ele respondia com outra pergunta. Por quê? Ah, porque a resposta pronta esmaga a criatividade. É verdade, a gente para de pensar. Exato, se eu te dou a resposta mastigada, seu cérebro relaxa e vira só um disco rígido de decoreba. Ele usava a arte da dúvida para romper o cárcere intelectual. Forçava a pessoa a construir o próprio raciocínio. Ele tratava a memória como um palco para construir pensadores livres. Ele não queria seguidores passivos. Ele queria pessoas capazes de pensar por si mesmas. Nossa, é uma pedagogia muito avançada. Só que aí a gente chega num ponto da análise que, bom, as coisas dão um salto. Um salto por insondável, né? É, porque a gente está falando de domínio emocional e pedagogia. Mas, de repente, a fonte começa a falar de temas como oferecer uma água viva que gera prazer infinito, ou de ser a fonte da própria verdade da eternidade. Então, o que tudo isso significa para a ciência? E o autor deixa claro o respeito a essa neutralidade. A psiquiatria luta com remédios para aliviar sintomas. Mas, de repente, essa figura propõe que o ser humano pode ter uma fonte inesgotável de sentido pulsando de dentro para fora. É uma revolução diferente. Sim, ele não propunha uma revolução política contra Roma, mas uma revolução clandestina dentro da psique humana. Vencer o individualismo e aprender a amar de forma incondicional. Caramba. Bom, fazendo uma síntese de tudo isso para a gente encerrar nosso mergulho, nós vimos aqui sobre proteger a própria emoção no meio do caos, como dormir na tempestade. Aprendemos a quebrar hierarquias de ego, lavando os pés de quem nos cerca, e usar a dúvida para libertar a mente. Tudo isso de forma muito prática. E por que isso importa hoje? Porque numa sociedade tão solitária e estressada, aplicar essa tolerância radical e essa arte de pensar é o caminho mais rápido para a saúde mental e para relacionamentos reais. Com certeza. E isso me traz um pensamento final, uma provocação, na verdade, sobre a noite de angústia extrema no Getsemane. Um momento muito pesado. Demais. Se o maior mestre da inteligência emocional, na sua noite mais escura, sentiu uma tristeza profunda e teve a coragem absurda de admitir isso em voz alta para os amigos dele, Ele abraçou a própria dor ali. exatamente. Será que a verdadeira força não está em nunca sentirmos medo, mas na honestidade brutal de abraçarmos a nossa vulnerabilidade sem perdermos a nossa essência? Fica aí a reflexão. Uma reflexão maravilhosa para a gente levar para a vida. É isso. Muito obrigado pela companhia nessa análise profunda. A gente se vê no próximo The Deep Dive. Até mais. Até a próxima!